Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa última unidade de enfermagem em centro cirúrgico. E essa é uma unidade muito especial, não que as outras não sejam, mas essa é uma unidade muito especial porque é uma unidade que fala sobre segurança do paciente, que é um tema que está cada vez mais crescendo porque está acontecendo muita coisa errada. Muito paciente está tendo problema, e porque os pilares da segurança do paciente não estão sendo levados em consideração. E a gente vê, principalmente nessa área, uma grande discrepância do serviço público para o serviço privado. Um dos tópicos que a gente vai comentar nessa aula, que é o protocolo de cirurgia segura, esse é um protocolo que ele deve ser utilizado, o profissional não tem escolha, mas mesmo assim a gente ainda encontra profissionais que não utilizam. E aí que está o problema. Maior parte dos cenários em que esse protocolo não é utilizado, ele é no cenário público e não no cenário privado. Então, por isso que quando a gente fala sobre segurança do paciente, a gente precisa ter um carinho maior, um cuidado maior, porque a gente tem justamente essas particularidades entre os setores, entre os serviços também. Então, acaba trazendo ali justamente consequência para o elo mais frágil, que é sempre o paciente, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre segurança do paciente, a gente tem que entender que isso ele é um fundamento da assistência. Não é uma escolha, um bônus, um plus da assistência. É a base. Então, se é a base, isso tem que estar enraizado no próprio profissional, na equipe e no serviço. Então, quando a gente pensa nessa questão, uma coisa que a gente sempre traz é a questão da cultura. A cultura do serviço, ela tem que ser uma cultura de segurança. A gente sempre tem esse embate entre a cultura de segurança e a cultura de punição. E aí eu convido você a se perguntar se o local onde você trabalha, não necessariamente da área da saúde, tá? Você se sente seguro para comunicar alguma falha, algum erro que você tenha cometido, que alguém da sua equipe tenha cometido para o seu superior? É muito provável que a sua resposta seja não. E por quê? Porque você vai ter medo de ser demitido, medo de uma advertência, medo de uma represária, alguma punição. E aí, essa é a cultura da punição ou a cultura da culpa. Identificar responsáveis é fundamental. Isso, obviamente, as pessoas precisam ser responsabilizadas. Mas esse medo da culpa, o medo da punição, que muitas das vezes é uma punição completamente discrepante, faz com que o momento do erro ele não sirva de aprendizagem. E os erros, eles podem acontecer das diversas formas. Pode ser um erro sistemático, pode ser um erro pontual, pode ser o que a gente chama de erro ativo, que é aquele erro que o profissional, de fato, ele comete. Pode ser por uma falha na leitura de uma prescrição. Então, é um profissional que às vezes atua ali justamente no automático. E aí ele não olha direito a prescrição e ele está sempre acostumado com aquela prescrição. Um exemplo muito claro é insulina. Então, insulina, maior parte das insulinas são feitas de forma subcutânea. Mas eu posso pegar cenários em que eu preciso de uma administração extremamente rápida, uma resposta extremamente rápida. Às vezes é um paciente que está com uma hiperglicemia, assim, completamente perigosa, e aí o médico pode optar ali justamente por uma via intravenosa. E aí o profissional que não faz a leitura correta dessa prescrição é o que a gente chamaria ali então de erro ativo. Mas eu também tenho o erro passivo, que é aquele erro que muitas das vezes foge do escopo de atuação
do profissional. Ele é um erro sistêmico, ele é um erro que vem de outros locais, de outros setores, que foge ali justamente, propriamente da atenção, da competência, do grau de instrução do profissional, e ele fica à mercê do que está acontecendo. Então, como eu tenho essas particularidades, eu preciso entender que todo erro ele deve ser um momento de aprendizagem, não só para quem cometeu o erro, mas para toda a equipe. O que acaba acontecendo é que na área da saúde, os erros nem sempre dão tempo de serem reparáveis, né? Um erro que pode trazer uma consequência muito grave para um paciente ou até mesmo o óbito desse paciente. Então, como eu entendo que eu tenho erros que não dão tempo de corrigir, eu preciso ter uma atenção maior. Não é para punir de forma mais severa o profissional, mas é para garantir uma maior segurança para o meu paciente. E no cenário de enfermagem em centro cirúrgico, aí que precisa dessa atenção maior e que os protocolos não podem ser deixados de lado e que aquilo que é trazido como a melhor experiência possível, com o melhor grau de evidência científica possível, ele não pode ser deixado de lado porque o profissional diz que não quer utilizar. E no momento em que eu entendo que eu tenho um protocolo, um material, uma técnica, um fluxo, alguma coisa que já foi provado por estudos, que é a melhor evidência, e eu deixo de fazer, o que eu estou fazendo para o meu paciente é negar o direito, inclusive o direito à vida. Porque quando a gente pensa no direito à vida, que ele está em diversos documentos, como documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também está na nossa Constituição Federal de 88, o direito à vida não é só de gerar a vida, de você ter o início da vida, mas também a manutenção dessa vida e a garantia, inclusive, da perpetuação dessa vida. Então, se o paciente, no cenário de cirurgia, ele é exposto a uma não utilização de um protocolo, que com esse protocolo eu tenho uma garantia maior da continuidade dessa vida, eu estou negando o direito à vida dessa pessoa. E como não tem uma justificativa válida, isso é uma crueldade. E aí a gente pega cenários muito ruins da nossa história, em que eu tenho o uso da ciência sem esse cuidado à vida humana, que foram cenários de crueldades, como aqueles, por exemplo, que aconteceram ali na Segunda Guerra Mundial com os experimentos nazistas. Então, a gente precisa ter essa atenção para que a nossa assistência ela possa ser segura e garantir a vida daquela pessoa e que a nossa atuação não seja de forma experimental. Porque se alguém já estudou e trouxe as melhores evidências, a gente só precisa reproduzir. Simples assim. Então, uma das coisas que eu gosto de trazer a atenção é o checklist de cirurgia segura, tá? Esse checklist, ele veio da Organização Mundial de Saúde e a OMS deixa muito claro que esse instrumento é obrigatório a ser utilizado, contanto que o serviço de saúde tenha algo que seja melhor que ele. Se o serviço de saúde apresentar algo que seja melhor do que o checklist ou checklist de cirurgia segura, pode utilizar. Agora, se não apresentar, aí deve ser feito dessa forma, o que é estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. O checklist de cirurgia segura, ele é um instrumento em que é uma integração da equipe, e isso é muito importante, porque muitas das vezes o profissional ele entra no cenário de uma cirurgia com uma equipe que ele não conhece. Na avaliação psicossocial do paciente, a gente sempre leva isso em consideração.
ele às vezes vai entrar numa sala cirúrgica em que ele conhece apenas o cirurgião. Às vezes o cirurgião auxiliar ele não conhece, o residente ele não conhece, um estudante que esteja lá não conhece, um instrumentador cirúrgico que pode ser da equipe ou não, e aí ele também não conhece, o enfermeiro circulante ele não conhece, técnica de enfermagem não conhece. Então é muito inseguro para ele, né? Ele causa aquilo. Esse é um cenário que causa muita insegurança para o próprio paciente. Agora, pensa também que o profissional ele pode chegar no momento de uma cirurgia e ele também não conhece o próprio cirurgião auxiliar, ele não conhece o anestesiologista, não conhece o enfermeiro, não conhece o técnico, não conhece o instrumentador cirúrgico, não conhece o técnico em radiologia, não conhece qualquer outro profissional que esteja lá. Então, para que eu possa entender que todos os profissionais que estão envolvidos ali, eles estão, de fato, com o conhecimento necessário para o que precisa ser feito, que eles conhecem o paciente, conhecem o procedimento, conhecem o ambiente, conhecem os recursos que serão utilizados, eu tenho um checklist. Esse checklist, ele tem 3 momentos de utilização, que é o que a gente chama dos 3 momentos críticos. O primeiro, que é o sign-in ou check-in, que esse é o momento que ele é feito antes da indução anestésica. Nesse momento, ele é confirmado a identidade do paciente, o procedimento a ser realizado, o local a ser realizado, se o consentimento informado, se o paciente de fato consentiu com aquela cirurgia e as condições clínicas que são relevantes, que precisam ser levados em consideração ali, tanto para o momento da cirurgia, quanto já pensando no momento do pós-operatório, tudo isso é reafirmado pela equipe cirúrgica, para que o enfermeiro saiba, os médicos saibam, os cirurgiões, médicos cirurgiões saibam, o anestesiologista saiba e todo o restante da equipe do que se trata aquele momento cirúrgico, aquela cirurgia. A próxima situação, ou seja, o próximo momento crítico, é o momento do time-out, que esse é o momento antes da incisão cirúrgica. E aí eu tenho ali justamente a confirmação das informações, ali mais uma vez reforçando para ver se a cirurgia está sendo feita em local correto, se está sendo feito pela lateralidade correta, se a cirurgia é correta, se o local é correto, se a lateralidade está correta, se a equipe que está ali é exatamente a equipe para fazer a cirurgia. Porque olha só, sabe aquela história que diz que se tem placa, tem história? Então, se eu tenho instrumentos para garantir, mais uma vez, nesse momento, no momento do corte, que a equipe está alinhada naquele procedimento, é porque já aconteceu na história de no momento ali do procedimento a equipe entender de, opa, peraí, mas eu tô aqui para a cirurgia do seu João, não do seu José. E aí é um momento muito crítico, né? Esse. E por fim, o próximo momento, que é o sign-out ou check-out, que ele é realizado antes da saída do paciente da sala cirúrgica. Envolve conferência de materiais, identificação correta de amostras e planejamento dos cuidados subsequentes. Isso aqui também é fundamental para entender que não ficou nenhum tipo de corpo estranho, nenhum tipo de resto de cirurgia ali, né? Seja uma agulha, uma linha que não deveria estar, uma compressa, uma gaze, inclusive até chegar num cenário absurdo, como, por exemplo, o brinco de profissional que está ali dentro. E às vezes a gente está falando daqueles brincos grandes, tá? Não é brinco pequenininho, não. É brinco grande mesmo. Então o profissional não deveria nem estar usando esse material durante a cirurgia, mas enfim, acaba, né? E como a gente fala, se tem placa, tem história. E só para reforçar, porque esse material, essa unidade, vai inclusive trabalhar ali sobre a prevenção de infecção em sítio cirúrgico. Mas eu quero trazer essa reflexão, essa importância, né, para essa parte aqui, falando sobre as metas internacionais de segurança do paciente, e a gente observar que nas metas internacionais de segurança,
o momento da cirurgia pega grande parte deles. Como, por exemplo, olha só, identificar corretamente o paciente. Então, isso é em qualquer momento do atendimento, né? E a gente vê que no momento da cirurgia também faz sentido. Melhorar a comunicação entre profissionais, seja lá na passagem de plantão, seja na padronização de termos técnicos, mas aqui também entendendo que toda a equipe está conversando, estão entendendo do que está acontecendo e que todos os profissionais ali envolvidos estão no mesmo tempo. Melhorar a segurança na utilização de medicamentos. Se eu entender que o anestésico, por exemplo, o sedativo, o bloqueador neuromuscular é um medicamento, então também faz muito sentido aqui. Aí o que muita gente acha que é somente esse, né? Porque ele diz, ó, assegurar a cirurgia em paciente, procedimento e local correto. Esse é o que é exclusivo do ambiente cirúrgico. Mas todos os outros têm relação, eles não são exclusivos, mas têm relação com o ambiente cirúrgico. Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde, e aí onde a gente vê ali principalmente o risco de infecção em sítio cirúrgico, e reduzir o risco de quedas e outros danos evitáveis. Então a gente pode entender que muitas das vezes a gente ouve muito falar sobre lesão por pressão. Ok, nesse cenário não é tão comum acontecer isso, mas eu tenho a questão da queda, obviamente, que eu tenho aqui, mas eu posso ter ali justamente outros danos que seriam evitáveis, como, por exemplo, o dano da cirurgia que é feita em um local errado, ou esquecer algum material ali dentro do paciente. Esses são danos que, além de serem evitáveis, eles entram naquela classe de erros, que é o que a gente chama dos never events, ou seja, eventos que nunca deveriam acontecer. Não há possibilidade de uma... Não é que é uma permissão que alguém liberou que isso acontecesse, mas é uma possibilidade, algo assim do tipo falar, mas faz sentido, né? Poxa, entendi que isso aconteceu. Não há isso, não há essa permissão de entendimento. Se o paciente que deveria fazer a cirurgia no joelho direito foi operado o joelho esquerdo, não há o que se entender. Por isso que a gente chama isso de never events, tá? E para a gente finalizar, então, esse bloco, eu quero só destacar um ponto muito importante, que é sobre a prevenção de infecção em sítio cirúrgico, tá? O que eu quero levar em consideração é que existem fatores, diversos fatores, que podem levar a uma infecção do sítio cirúrgico. A gente sempre leva em consideração aqueles fatores que são os fatores modificáveis, ou os fatores também que são relacionados à assistência. Então, se os materiais estão estéreis, se estão bem higienizados, se o material passou por um processo de desinfecção, esterilização corretos, se na hora da higienização cirúrgica das mãos, os profissionais envolvidos fizeram da forma correta, se estão utilizando EPIs, se a ferida ela foi bem cuidada, tanto na sala cirúrgica, quanto na sala de recuperação pós-anestésica, quanto depois, né, ali na UTI ou na clínica cirúrgica, ou até mesmo nas orientações do paciente para alta, mas os fatores não modificáveis, muitas das vezes eles não são levados em consideração, e é onde a gente começa a entender que há uma falha do pré-operatório. Então, quando eu pego ali, por exemplo, fatores como tabagismo, a obesidade, o próprio diabetes, ou a glicemia alterada, ou a não realização correta do tempo de jejum, todos esses fatores que são modificáveis, a gente entende que parte da culpa eu quero que vocês entendam no sentido de responsabilização, não no sentido de apontar o dedo na cara e se negar a fazer algo a mais. Grande parte da culpa é do paciente, né, por não realizar aquilo que lhe é orientado. Mas a maior parte é, sim, de uma falha sistêmica de acompanhamento.
Muitas das vezes o médico ele se auto-especializa, ele fica ali extremamente especializado no procedimento que ele vai fazer, mas não adianta nada ele utilizar o melhor recurso tecnológico se o paciente já chega como uma bomba relógio. Então, a falta da comunicação, do entendimento, da explicação para esse paciente sobre quais são as responsabilidades dele, por que é fundamental fazer tal coisa. Não é só porque é o protocolo, não é só porque eu estou mandando e você faz, né? O que é horrível esse pensamento, mas para ele entender, para que ele seja de fato parte atuante na própria segurança dele, isso muitas das vezes é deixado de lado. E como a gente tem um tempinho ainda, gostaria só de trazer para vocês aqui quais são os sinais de infecção no sítio cirúrgico, porque isso é uma coisa que a enfermagem precisa avaliar muito bem. O que a gente não pode esquecer? Porque eu sei que existem alguns fundamentos que a gente aprende em um determinado momento da vida ou em determinado momento da graduação e logo depois esquece. Exemplo, quando a gente está falando sobre dermatite, né, ou a dermatite que causa ali em bebês, por exemplo. Dermatite porque o bebê está utilizando fralda, né? Então a gente sempre leva isso em consideração, a assadura e tudo mais. Só que quando chega no paciente idoso, que também faz uso de fralda, né, que também está ali utilizando, também apresenta esse mesmo tipo de queimadura, esse mesmo tipo de assadura, às vezes a gente esquece, né, que existe esse cuidado. Então, o que a gente não pode esquecer aqui é que o paciente que ele apresenta uma infecção em sítio cirúrgico, ele não vai apresentar somente sinais no local. Ele também vai apresentar sinais sistêmicos, tá? E muitas das vezes a gente olha um, mas não olha o outro. E isso gera problema. Quais são os sinais de infecção locais? Hiperemia progressiva, edema persistente. Tudo a gente tem que ter uma avaliação, pessoal, ao longo do tempo e o que se espera de acordo com o procedimento que foi realizado, tá? Então, a hiperemia progressiva, edema persistente, a dor intensa ou crescente, presença de secreção, alterações no processo de cicatrização e até mesmo a deiscência da ferida. Se você pesquisar aí no Google, né, infecção em sítio cirúrgico, vocês vão ver justamente o que eu estou falando aqui. E os sinais sistêmicos? A febre, que é o sinal mais clássico, a taquicardia persistente, alterações no estado geral e alteração também no nível de consciência. E olha, às vezes a gente espera só ver isso a longo prazo, mas a gente pode encontrar esses sinais ali justamente na própria sala de recuperação pós-anestésica, tá? Pelo menos o início de uma elevação da temperatura que pode indicar uma febre, ali uma ferida que está com uma vermelhidão muito estranha, e aí, com o passar do tempo, vai apresentar ali de fato, né? A gente não pode dizer, não é esperar que a ferida cirúrgica na sala de recuperação pós-anestésica ela apresente já pus, né? A não ser que seja uma ferida que já esteja infectada. Mas a cirurgia que não esteja infectada não vai aparecer ali. Mas a gente já consegue olhar para aquilo e falar assim, preciso ficar de olho nisso aqui, porque há sim uma chance desse paciente desenvolver infecção, principalmente quando a gente pega naqueles cenários dos fatores não modificáveis. Incluindo aí, assim, de grande destaque, paciente que é diabético, paciente que está com a glicemia bastante alterada e paciente tabagista. São, assim, os três principais. É até difícil, porque se eu pensar, e o paciente obeso? Pô, ele também é muito importante nesse cenário. Mas eu acho que esses três, paciente que já é diabético, paciente que está apresentando uma hiperglicemia pré-operatória, transoperatória e paciente tabagista, para mim, são os três mais complexos. E é um paciente que a gente tem que olhar para aquela ferida operatória ali com outros olhos. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa unidade e das unidades anteriores. Pensem que
As videoaulas, elas são complementares, o material também é fundamental, leiam o material, façam seus estudos, façam as atividades, para que vocês saiam bastante preparados, porque esse cenário é um cenário que exige muita responsabilidade, muita atenção, porque qualquer pequeno erro vira uma grande consequência, certo? Então, bons estudos para vocês e provavelmente nos encontraremos em outras disciplinas. Tchau, tchau!